Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sei que vocês não esperavam me ver aqui novamente, né? Mas agora eu tenho uma cadeira que gira e eu não posso girar porque senão eu vou bater nas coisas aqui tudo. Mas o que aconteceu, que agora eu estou tipo professora mesmo, numa cadeira. Mas enfim, o que aconteceu foi que eu gravei os vídeos de redação e depois descobri que o terceiro vídeo não foi. E eram pra ser só 2, olha que coisa. Então, eu vim aqui, linda, bela, maravilhosa, para vocês gravar a terceira e última parte das 5 competências do Enem. Então, vamos comigo. Mas antes, não podia esquecer. Se inscreva no canal, deixe seu like, agora sim, vamos comigo. Competência 3. Estou aqui com o meu papel, mas logo estarei no meu computador com um teclado colorido muito bonito que eu vou mostrar pra vocês depois. Muito bonito, vocês vão adorar. Então vamos lá, competência 3. Selecionar, relacionar e organizar e interpretar, eles gostam de E, né? Informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Isso aqui basicamente é a sua capacidade de argumentação. Então, o argumento 3, gente, eu tô muito sertaneja hoje, que é ser muito bonito. Então, o que o argumento 3 vai fazer? Argumento 3 não, gente. O que a competência 3 vai fazer é ver a sua capacidade de argumentação. Então, o terceiro aspecto a ser avaliado é a forma como você em seu texto relaciona, seleciona, organiza e interpreta informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista escolhido como tese. Por isso que eu falo sempre pra vocês, deixa a sua tese na introdução. Só a partir da sua tese vai ser possível saber o seu ponto de vista e ver se você é bom mesmo para argumentar ou se é só coisa que você está fazendo. Então, gente, às vezes eu não estou olhando pra vocês, é porque agora eu tenho aqui uma imagem onde eu me vejo. E eu fico muito feliz me vendo, tá? Às vezes por isso que eu não olho, mas não liguei muito pra isso não, beleza? Então vamos lá. A competência 3 trata da inteligibilidade do seu texto, ou seja, a sua coerência e a plausibilidade entre as ideias apresentadas, o que é garantido pelo planejamento prévio à escrita, ou seja, a elaboração de um projeto de texto. Coisa que ninguém faz porque a gente não tem tempo, né, de elaborar um texto e fazer sempre e todas as questões. Então, eita, simplesmente não temos tempo para isso, tá? Vamos continuar. A inteligibilidade da sua redação depende, portanto, dos seguintes fatores. Relação de sentido entre as partes do texto. Conecte o seu texto. Você quer dar sentido sem conectá-lo? Não tem como. Precisão vocabular. Seja objetivo. Você quer que seu texto tenha credibilidade? Esteja bom? Objetividade. Nada de ficar enrolando como muitos fazem. Seleção de argumentos. Cara, você só tem que selecionar 2 argumentos. Para de querer colocar 35 argumentos em um parágrafo, porque não rola, você não tem espaço para isso. Progressão temática adequada ao desenvolvimento do tema, relevando que a redação foi planejada e que as ideias desenvolvidas são, pouco a pouco, apresentadas de forma organizada em uma ordem lógica. Então, gente, não queira falar da morte da Hebe Camargo para depois falar da pré-história. Porque tem que ter uma ordem. Use a cronologia do passado para o presente. Tipo, eu usei, lógico, um exemplo, né? Mas, gente, sempre em ordem, tá? Organização textual. Eles querem achar e querem crer que você planejou o seu tema. O seu tema não, perdão, o seu texto. Mesmo que você não tenha planejado, finge que planejou. Ok? Então, vamos lá. O que é coerência? A coerência, pera aí rapidinho, gente, antes disso. Desenvolvimento dos argumentos com a explicação da relevância das ideias apresentadas na defesa de um ponto de vista definido. Isso é o que eu falo muito para os meus alunos e eles querem dar na minha cara por conta disso. Porque basicamente eles apresentam um argumento, apresentam um dado e acham que é suficiente. Acha que eu, professora deles, vou lá e vou adivinhar. Ele pensou numa relação lógica que A mais B dá C e por conta disso é o argumento. Não é assim não, gente. Sempre que você for fazer um argumento, você tem que colocar as ideias e explicar o porquê elas estão ali. Sabe lógica de programação? Não sei se vocês já programaram, mas eu faço um curso de programação, então eu vou contar um pouquinho pra vocês. A gente tem lá
Se A é maior do que B, faça tal. Se B é maior do que A... Aliás, não, pera, tá muito feio. Se tal coisa for verdadeiro, então... Ponto. É basicamente isso. Então, o que acontece? Gente, o porte de armas deve ser permitido por isso, isso e aquilo. Então, explica. Explica o que você falou. Olha pro seu redator e finge que ele falou assim pra você. Tá, você falou, mas o que isso tem a ver com o texto? Que era o que minha professora falava pra mim. Por isso que você tem que falar pra vocês. Então, é basicamente você dizer o que as ideias que você apresentou têm a ver com o texto. Contexto não, perdão. Com o tema. Então, se você falou de porte de armas, aliás, o tema é porte de armas, e você falou que o porte de armas não deve ser liberado porque a segurança é dever do Estado, e você deu um dado que 70% das pessoas que possuem porte de armas matam, você tem que explicar o que é esse fato de 70% matar tem a ver com a questão de você não querer que legalize o porte de armas. Então, tudo tem que estar conectado. Seu texto ele é um emaranhado de ideias que tem que estar conectado. Tem que estar conectado, ok? Então vamos continuar a nossa análise. O que é coerência? A coerência se estabelece por meio das ideias apresentadas no texto e dos conhecimentos dos interlocutores, garantindo a construção do sentido de acordo com as expectativas do leitor. Esta, pois, é ligada ao entendimento e à possibilidade de interpretação dos sentidos do texto. Então, a coerência é o que vai dar sentido para o seu texto. Um projeto de texto é o seu rascunho. Que, claro, senhor INEP, a gente não tem tempo de fazer um rascunho plausível porque não temos tempo para isso. Você quer mesmo que a gente faça tudo isso em apenas 5 horas ou 6 horas? Porque eu não lembro mais quanto que é o tempo do primeiro dia do Enem. Não tá como, não dá. Então vamos lá. Então, resumindo, na organização do texto dissertativo argumentativo, você deve procurar atender a seguinte exigência: apresentar clara da tese e seleção dos argumentos que a sustentam, então, capacidade de argumentação. Encadeamento de ideias de modo que cada parágrafo apresente informações coerentes com o que foi apresentado anteriormente, sem repetições ou saltos temáticos, para ressaltar ideias. Desenvolvimento dessas ideias por meio da explicação, explicação ou exemplificação das informações, fatos, opiniões, de modo a justificar para o leitor o ponto de vista escolhido. Isso é a parte que você não pode esquecer e que normalmente vocês não fazem, por isso que perdem ponto na C3. Desculpa o nervosismo, mas vamos continuar. C4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para argumentação. Então, o que você tem que fazer? Procure utilizar as seguintes estratégias de coesão para se referir a elementos que já apareceram no texto. Substituição de termos, basicamente, não repita ideias, barras palavras, barras termos, barras coisas que já foram ditas anteriormente. Substitua. Para isso, eu indico um site para vocês chamado sinônimos.com. Use os sinônimos. Na elaboração da redação, você deve evitar sequência justaposta de palavras e períodos sem articulação. Evite não usar conectivos. Usem sempre conectivos. Ausência total de parágrafos na construção do texto. O seu texto tem que ter 4 parágrafos: introdução, desenvolvimento e conclusão. Menos que isso, não aceite, mais que isso, não vai ter espaço. Emprego de conector, a gente já falou. Repetição ou substituição inadequada de palavras sem se valer dos recursos oferecidos pela língua. Pronome, advérbio, artigo e sinônimo. Então, gente, até quando você for substituir, você tem que tomar cuidado, porque às vezes uma palavra, você vai lá em sinônimos.com, diz que você pode substituir a palavra X pela Y, mas a Y não vai dar o mesmo sentido que a X. Então, cuidado, use no sentido correto, tá? E finalmente a C5. A C5 eu não vou nem ler, porque a C5 eu já sou o craque. A C5, ela avalia a sua proposta de intervenção social. Deixa eu vir pra trás, porque... Tô atrás. A C5, desculpa, gente, tô bem. A C5 vai avaliar a sua proposta de intervenção social. Então, basicamente, quando você cria um texto dissertativo argumentativo, você tem
uma problematização que você vai dar na sua tese, ou seja, na sua introdução. Você vai ter 2 argumentos. Esses argumentos eles vão sustentar a sua tese, ou seja, o porte de arma é ruim por X e por Y. Então são meus argumentos que vão sustentar a minha tese de que o porte de armas é ruim. E a proposta de intervenção social, ela vai ser o quê? Vai ser qual que é a palavra? Uma ideia para a resolução do problema. Então você concorda que se você apontou 2 problemas, se você apontou que o porte de armas é ruim porque a segurança quem tem que prover é o Estado e porque o cidadão brasileiro não está preparado para ter o porte de arma, você tem que ter uma proposta que resolva a questão da segurança que o Estado deve ter e que deixe claro que o brasileiro não está pronto para isso. Então, uma proposta de intervenção social, ela tem que ter 5 coisas. São 5 coisas, minha mão linda, maravilhosa, que você não pode deixar de colocar. Então, primeiro é um agente. Aliás, antes do agente, na sua proposta de intervenção social, você tem que já iniciar retomando a sua tese. E a retomada de tese é, por exemplo, diante do apresentado, fica evidente que a questão do porte de armas no Brasil ainda é uma problemática, ainda apresenta problemas, ainda é um empecilho para a evolução do povo brasileiro. Portanto, aí, né, o portanto, ali uma palavra bonita, né, que mostra classe. Aí a gente vai começar com as questões, as funções, né, da proposta de intervenção social. Então tem que ter um agente. Um agente é aquela pessoa que vai ficar responsável por resolver o seu problema. Então, basicamente, você pode ter 2 agentes, um para cada questão, ou você pode ter um agente que vai resolver as 2 questões. Então você tem que ter um agente. Um agente que vai realizar uma ação. Você lembra na escola quando você estudava verbo? A gente aprendeu na escola, eu pelo menos, que verbo é a palavra que indica ação, estados ou fenômenos naturais. Então, a sua ação, ela tem que ser um verbo. Um verbo, ela tem que ser uma ação de fato. Então vai ter que ter um agente que vai realizar uma ação. E um meio para essa ação ser realizada. Meios. Então, por exemplo, é dever do Estado garantir a segurança pública de toda a sociedade. Então, olha aqui. É dever do Estado, então o Estado é meu agente, garantir, olha o verbo, garantir a segurança pública. Então, o meu agente ele já tem uma ação, que é garantir a segurança pública. Então, é dever do Estado garantir a segurança pública para toda a população. Por meio, olha o meu meio, gente, meios, por meio da criação de uma lei que garanta a segurança pública, por meio da intensificação de policiais nas ruas, por meio, quando você usa a palavra por meio, você está usando os meios. E, gente, o seu redator, ele lê 200, o seu corretor, ele lê cerca de 200 redações por dia. Você acha que a integridade dele tá boa se você der o azar de ser o número 200 naquele dia? Então, deixa essas palavrinhas, que são palavras-chave, muito claras. Então, por meio da criação de uma lei, aí você tem que detalhar esse meio. Gente, o meio é o mais fácil de ser detalhado. Então, detalha, por meio de uma lei que obrigue o Estado. Não é que foi meio coerente, mas vamos fingir que é coerente. Pera aí, gente. Desculpa. Por meio de um... Credo, tem alguém lá fora. Tá. Então, por meio de uma lei que obrigue o Estado a garantir segurança a toda a população e coloque policiais nas ruas em período integral. Um exemplo, tá? Em período integral, em áreas periféricas e zonas centrais. Por exemplo, você vê que está detalhando tudo que ele vai fazer, tudo que aquela lei que ele vai criar tem que ter? Então você tem que detalhar. Depois de detalhar, tem a palavra mais que as pessoas mais gostam de usar. Um jogo de lençol, R$20, tá barato. Então, a finalidade. Então, gente, a fim de garantir que todos os cidadãos tenham o direito à segurança pública garantidos e o porte de armas não seja uma realidade na sociedade brasileira.
Ponto. Você vê que você criou uma proposta? Então sua proposta sempre vai ter que ter agente, que é quem vai fazer a ação. A ação é o que vai ser feito, os meios, que é por onde essa ação vai ser feita. O detalhamento, detalha esses meios. E a finalidade, qual que é a finalidade dessa ação para a sociedade? Aí o que as pessoas costumam fazer? Elas têm dois tipos de estratégia. Ou faz uma proposta de intervenção só que carrega os dois problemas, ou faz uma proposta completa, né, e uma incompleta, só para falar que você fez. Por quê? O que vai contar ponto na sua C5 é a sua proposta de intervenção que tiver mais completa. Então, se você tem duas propostas de intervenção social, uma com 5 agentes e uma com 3, a sua com 5 ela vai ganhar 100% do crédito. Só que, lembre-se bem, se você fizer uma proposta completa e achar, não vou fazer outra e tal, e a sua proposta que está completa não abranger os dois problemas, você vai ganhar 200 na C5, mas quanto disso com relação à coesão e coerência, você vai perder ponto, porque não vai estar coerente, tá? Você vai ter resolvido um problema. Então, basicamente, gente, é isso, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou voltar a fazer outros vídeos ensinando, lendo redações nota 1000 com vocês, fazendo várias coisinhas legais. Então, gente, se você não se inscreveu antes, se inscreva agora. Não desistam de mim, gente. Eu estou aqui com vocês pra sempre, tá bom? Nossa, que bonito. E me siga nas redes sociais se você não seguiu, tá bom? Beijo, gente. Até a próxima.